地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí, pessoal, beleza? Sobreviveram à entrevista? Bora lá para nossa segunda temporada aqui, bem mais curtinha, né? Sobre campo magnético. Mas só como de praxe, antes de falar do assunto, a gente vai falar de uma coisa meio aleatória. Esse aqui tem uma certa importância, né? É um teorema, digamos, matemático, bem voltado para a TE, né? Chama Teorema de Helmholtz. Então bora lá, dar uma explicadinha do que ele é. Basicamente, o vídeo é só sobre isso, né? O campo magnético a gente começa no próximo. Então aqui eu vou dizer o que é o teorema, a descrição do teorema, e depois uma demonstração que eu arrumei aqui sobre hipóteses as melhores hipóteses que eu consegui. Não sei se essa eu acredito que não seja a demonstração mais geral do teorema, mas essa serve pra gente, e é simples, né? É padrão que é demonstrado, mas não importante, eu quero só salientar aqui que às vezes não te vendem uma ideia, né, de que o teorema, digamos, é muito geral, mas pelo menos a demonstração, essa demonstração não estou inventando nada, é comum que você acha em qualquer lugar, ela tem certas hipóteses que às vezes as pessoas ignoram, né? Então é só fazer pontuar essa questão, né? Então vamos embora. Qual a ideia do teorema, né? Suponha isso daqui, suponha que você tem um campo vetorial, né? No final vai ser campo elétrico, magnético, cara. A gente só está lidando com eletrostático, magnetostático, nesse caso são só de X, né? Não tem tempo envolvido. E esse cara daqui, então quer dizer assim, 3 dimensões, né? E esse cara ele tem certo comportamento assintótico, quer dizer, longe, ele cai assim. Tipo a ideia de uma cargas concentradas ou correntes concentradas. E ele cai, digamos, com uma potência maior do que 1, eu botei assim, 1 mais delta. R que ser um módulo, você está longe, né? Só que esse delta aqui, na minha cabeça quando eu fui montar isso, eu tinha certeza que qualquer delta maior que 0 ia funcionar. Só que no meio da prova, eu vi que, pelo menos do jeito que eu fiz, o delta tem que ser maior que meio. Então isso aqui tem que ser maior do que 3 meio. Não tem grande problema pra gente, porque para o nosso caso, né, pelo menos em eletrostático, magnetostático, o campo mais, assim, que cai mais lentamente, longe, né, é o campo tanto de uma corrente estacionária girando, né, quanto digamos, de um campo elétrico, de uma carga pontual, né, esse campo são, digamos, 1 sobre R ao quadrado. Né, então seria que delta igual a 2, né, que já é maior que meio, então já está safa. Né. Se for de polo e coisas assim, cai até mais rápido, então já está dentro do teorema. Então essa aqui é a ideia do teorema. Agora, quer dizer, essa aqui é a hipótese. Né. Agora, o que é o teorema? O teorema é isso daqui. Sobre essas condições, qualquer campo vetorial pode ser escrito, digamos assim, fatorizado, né, com uma combinação de um gradiente e um rotacional. Essa é a ideia aqui. Então você sempre pode escrever esse cara em termos de um escalar e de um outro vetor, né, onde esse F é uma combinação. Esse menos é só para ficar parecido com o que a gente usa em eletrostática, né, mas então a questão é que esse cara é escrito em termos de um gradiente e um rotacional. E o que é esse gradiente? Esse gradiente é dado por isso. Né? Ou seja, que o dado divergente do campo vetorial, você sabe esse φ. E esse vetor A, ele é dado por essa integral daqui, né? Envolve o rotacional do F. Né? Então a ideia é que, digamos assim, duas questões aqui nesse teorema. Uma é que o campo vetorial você pode destrinchar em 2 pedaços,
né, em um gradiente e um rotacional. E o outro, então essa é a questão aqui, né? E o outro, repare que esse gradiente, esse escalar e esse vetor, eles são descritos completamente em termos do divergente de f e do rotacional de f. Ou seja, se você tem aqui o divergente rotacional, né, você tem o f, através daquele resultado. Esse é mais ou menos o que equação de Maxwell. Né? Equação de Maxwell, você conhece as fontes, você conhece ρ e j. Então, vamos pensar em magnetostática e eletrostática. Né? Então, em eletrostática, o divergente, a densidade de carga dá o divergente de E. Né? E o rotacional do E é zero. Então, você tem o rotacional em todos os pontos, divergente em todos os pontos. Então, o campo elétrico é dado por aquele ali. Virou eletrostática. Né? Então, quer dizer, só que repara que se o rotacional aqui do campo elétrico é zero, esse cara não tem, né? Então, esse cara não tem. E aqui virou o campo elétrico é só isso aqui, e esse cara é dado pelo divergente. Ou seja, ρ. Né? Virou a equação eletrostática. E vai ser a mesma coisa aqui para o campo magnético, né? Campo magnético, digamos, ao contrário. Né? Você tem o divergente de B em todo ponto, que é zero, então não tem esse cara. Né? E o rotacional de B em todo ponto é dado por J. Então aqui você mete J, essa equação te dá o A, mas você bota o A aqui e você tem o campo magnético. Então o campo magnético é descrito em termos de um vetor, de um rotacional de um vetor, né? Que se chama potencial vetor, e é dado por isso. E o campo elétrico é descrito aqui pelo potencial escalar. Bota aqui o ρ, aqui bota o J, esse aqui é o magnético, esse aqui é o elétrico. Isso para eletrostática e magnetostática. Depois, se der tempo, a gente discute geral no final. Mas esse assunto é dois, mas se der tempo eu falo geral no final. Ok, a ideia? Então esse aqui é o teorema. Por que eu estou falando desse teorema agora? Eu poderia ter falado na segunda semana de aula, né, junto com os teoremas matemáticos, né, de Gauss-Stokes, por aí. Vai a primeira semana. Mas é porque a eletrostática é bem simples, né? Aqui em magnetostática esse teorema é forte para ver a ideia lá do rotacional, que B é descrito por um rotacional de A, né, e como é que é o A. Mas como o campo elétrico é o campo conservativo, é mais fácil. Todo mundo já é fácil a ideia de que ele é descrito por um potencial, por um potencial, o campo elétrico é o gradiente desse potencial e tal e tal. Mas aqui não. Então aqui, de certa forma, isso aqui poderia ser feito no começo. Tem livros geralmente técnicos, botam isso no começo do livro. Aí já resolve o assunto. Né? É até interessante. Mas então aqui a ideia é essa aqui. Então se você tem o divergente rotacional do campo vetorial, você tem um campo. Né? E o campo é descrito em termos de um gradiente e um rotacional. De um gradiente de um escalar, né, e um rotacional de outro vetor. E esses caras são caracterizados pelo divergente e o rotacional do campo que você quer descrever. Acho que deu para entender. Então, a ideia aqui, antes da prova, vamos fazer uma pré-prova, essa minha afirmação, né, é para que pelo resultado do teorema dá mais ou menos para entender. Mas mesmo sem saber aquele resultado do teorema, né, aquele φ, aquele A que são descritos em termos de divergente e rotacional, dá para a gente, antes, se eu vou precisar para, digamos, argumentar o meu resultado no final. Eu não sei ainda aquilo, só quero dizer assim, que sobre aquelas hipóteses, se eu conheço o divergente rotacional do campo vetorial em todos os pontos, o campo vetorial é único, isso quero dizer. Né? Eu não estou dizendo assim, como o teorema diz como você determina o campo em termos do divergente rotacional. Aqui eu estou falando assim, não, eu nem sei como é que estou determinando o campo, mas eu sei que se eu sei o divergente rotacional em todos os pontos, não tem dois campos vetoriais que coincidem, né? Que tem o mesmo divergente, o mesmo rotacional em todos os pontos. É isso aqui. Então, esse vamos fazer uma pré-prova. Como é que vai provar? Obviamente por absurdo. Né? Então, vamos assumir que você tem dois campos vetoriais distintos, mas que eles coincidem quando se tira o divergente e o rotacional. Ok? A ideia aqui. Claro, de certa forma, que você está excluindo uma ideia de... Ah, não, aqui não, nem uma constante. Você fala, mas você pode botar mais uma constante aqui, conceito de influência nada aqui. Ok, mas tem que lembrar dos conceitos de contorno. Né? Os dois obedecem àquela mesma conceito de contorno, que cai 1 sobre R mais delta, quando o delta vai para o infinito, que é delta maior que meio. Então, acrescentar constante aqui não dá, porque você vai mudar a conceito de contorno. Então, vamos lá. Vamos definir esse outro campo vetorial, que é a diferença dos dois. Esse campo vetorial priori é zero. A ideia é para o absurdo mostrar que esse cara é zero. Né? Então, F1 e F2 em todos os pontos. Né? Mas esse cara não é zero, mas o divergente dele tem que ser zero e o rotacional dele tem que ser zero. Porque isso aqui são operações lineares, né? E o divergente desse cara é igual a desse, e o rotacional desse cara é igual a desse. Então, beleza. E daí? Né? Então, daqui, esse campo U, ele necessariamente é conservativo.
né? Então tem a nossa brincadeira aqui. Então ele pode ser escrito em termos de um gradiente. Esse φ não tem nada a ver com o outro φ, é que eu só uso as mesmas letras aqui. Meu burrice. Aqui é só um argumento aqui dentro da nossa conta. E a questão é, como esse cara cai com 1 sobre r mais delta, aqui também 1 sobre r mais delta, eu estou considerando que isso aqui tudo cai com 1 sobre r mais delta. Aqui está a questão um pouco da prova. Se você assumir que o primeiro termo, né, da expansão lá, do assintótico, eles coincidem, né? Então esse primeiro termo ia cancelar, então ia cair pelo menos com 1 sobre r, 2 mais delta. Aí ia melhorar. O argumento é que esse delta ficaria só qualquer delta positivo e já ia funcionar. Mas aqui a priori não, vamos considerar que esse cara cai com um número, 1 sobre r, 1 mais delta, e esse cara outro número, mais 1 sobre r, 1 mais delta. Então isso aqui é 1 sobre... Então quer dizer assim, esse cara cai com 1 sobre r, 1 mais delta. Como φ é a derivada dele, então φ cai com 1 sobre r delta. Porque se você derivar aqui, vai aparecer mais um fator mais 1. Então o que é importante, pelo menos aqui o delta ser positivo, né, é que garante que esse cara daqui é zero na borda, né, condições de contorno que você tem nesse φ. E se esse cara você joga na outra equação, né, tirou o divergente do gradiente, virou Laplaciano. Já viu isso aqui? Meu Deus. Perseguição. Então, beleza. Agora que você tem toda aquela nossos esqueminhas de argumento de teorema de unicidade, da equação de Poisson, né? No caso aqui é Laplace. Mas qual a ideia, né? Pega, por exemplo, isso daqui, essa identidade trivial, né? Esse cara aqui é zero, deixa eu ver aqui por φ. Mas o que é isso, né? Você pode escrever... Esse aqui é aquela identidade de Green, a segunda, né? Aqui eu joguei pela de lá, quer dizer, esse cara daqui, se atua derivado, atua aqui, vai ficar o gradiente ao quadrado, cancela aqui, né? E atua aqui, fica o Laplaciano, φ Laplaciano. Então é uma identidade simples, né? Isso daqui. Esse zero é porque esse Laplaciano é zero, mas a priori, isso daqui, sem esse zero, é uma identidade trivial para qualquer φ. Né? Então, mas aqui no fato aqui é zero porque o Laplaciano é zero. Aí vamos pegar e integrar todo mundo no volume, em todo espaço. Aí aqui, só voltar aqui, né? Como esse cara daqui dá zero, vai ficar integral disso e integral disso. Essa integral vamos usar Gauss, vai ficar de borda, e aqui vai ficar integral no volume. Então, integral aqui no volume e aqui na borda. Já apliquei o teorema de Gauss. Então, ficou o fluxo desse cara aqui na borda da superfície. Agora a questão, porque o meu delta é maior que zero, maior que meio, está aqui, né? Esse cara daqui cai 1 sobre r delta, esse cara é derivado, tipo U, né? Então, se derivar aqui, vai ter um fator mais 1, e você integra isso aqui numa esfera de raio r, jogando r para o infinito, tá? Na borda do espaço. Então, aqui tem um fator r ao quadrado. Então, aqui, olha, corta aqui, aqui fica 2 delta, e aqui fica sobrando um r. Então, tudo isso daqui tem a potência, tudo, 1 sobre 2 delta, dividindo aqui, menos 1. Isso tem que ser zero, né? É a minha hipótese. Eu quero que isso aqui seja zero quando eu jogo r para o infinito. Então, por isso que o delta tem que ser maior que meio. Então, delta maior que meio garante que esse cara aqui todo está zero. Se você argumentar que aquele primeiro termo ali do U, né, que é F1 menos F2, o primeiro termo cancela, aqui não vai ter esse mais 1, porque aqui vai ter um 2, né? Então ficaria só 2 delta, o delta positivo já é acertar. Mas eu não vejo motivo para isso. Então por isso que a minha prova está um pouco mais restrita. Então beleza, aqui morreu. E aqui ficou agora aquela questãozinha, né? Isso aqui é zero, né? Como isso aqui é positivo definido, né? Então isso daqui tem que ser zero, para essa integral dar zero. Então, ou seja, o gradiente de φ é zero, ou seja, U é zero, né? Ou φ é constante, né? E o φ, como φ é zero na borda, então o φ tem que ser zero, né? Mas só isso daqui já garante que o U é zero e o U é F1 menos F2. Então F1 é igual a F2 em todo ponto. Então mostrou que se dois campos vetoriais obedecendo essa condição de contorno, aquele delta maior que meio, se eles têm o mesmo divergente, a mesma rotação em todos os pontos, na verdade é o mesmo campo. Então eu quero dizer, se você conhece o divergente rotacional do seu campo vetorial em todos os pontos, se ele obedece aquela condição de contorno, ele é único, né? Existem dois campos distintos que coincidem em divergente rotacional. Então vamos guardar isso. Agora vamos à prova do teorema mesmo. Você vai implementar esse tipo de teorema de unicidade que a gente acabou de mostrar, né, para o divergente rotacional. Então essa aqui é a nossa hipótese. Estou chutando que eu consigo escrever esse cara assim.
Por que vai dar certo? Porque eu vou mostrar que eu consigo escrever esse cara em termos divergente e esse cara em termos rotacional. Então, de forma única. E como se eu sei o divergente e o rotacional em todos os pontos do campo é único, então isso determina o campo. Essa é a lógica. Né? Então, por isso que teve aquele pré-demonstração. Então, vamos pegar aqui e aplicar o divergente em todo mundo. Repara, quando você aplica o divergente, você some com esse tempo, porque o divergente do rotacional é zero. Então, aqui ficou o divergente desse cara, aqui ficou o laplaciano. Então, o laplaciano de φ é o divergente de f. Então, uma equação de Poisson, onde esse cara é como se fosse a fonte, como se fosse tipo ρ. Então, aqui a ideia é assim, vamos supor que você conhece o divergente. Né? Então, o que é φ? É a equação de Poisson normal, com condição de contorno, né? Lembra que esse cara daqui é zero no infinito, porque esse cara que é com 1 sobre r mais delta, a derivada dele tem 1 sobre r ao quadrado, é 1 sobre r, 2 mais delta. Então, seria tipo um problema de eletrostática aqui, né? Onde as cargas são concentradas. Então, isso aqui a gente sabe a resposta. Então, essa, digamos, fonte, né? É de curto alcance, quer dizer, é localizado. Então, aqui é o nosso resultado. E a gente já sabe pelo teorema de unicidade, lá de equação de Poisson e tudo lá, que isso aqui é único, né? Dada a condição de contorno. Beleza. Então, o φ está determinado. Agora vamos voltar. Então, tem esse cara daqui. Se isso é verdade, o φ é isso. E o A a gente não sabe nada. Como é que eu vou tirar a informação do A? Eu vou tirar o rotacional agora em todo mundo. Por que eu vou tirar o rotacional? Porque o rotacional do gradiente é zero. Então, o rotacional de F é o rotacional do rotacional de A. Isso aqui você sabe escrever, dada a lista, da primeira lista, né, da primeira semana, aquelas identidades vetoriais. Né? Isso daqui, o rotacional do rotacional, é o divergente do gradiente menos o laplaciano do campo. Então, isso daqui tudo é isso daqui. É só pegar a sua primeira lista lá e dar uma revisada. Agora aqui, vamos fazer uma hipótese. Isso vai ficar até mais claro depois, quando a gente falar de campo magnético. Tem com liberdade de calibre. Né? Mas aqui aqui parece meio, sei lá, jogado ou meio roubado, mas você vai entender aqui no final. Vamos fazer essa hipótese aqui, que eu vou justificar a posteriori. Né? Que o divergente do A é zero. Porque se você pega aqui, se esse A for tal, que isso daqui é zero, ele virou tipo aqui só isso daqui. Então virou uma equação de Poisson de novo, só que para o A, vetor. Né? Então quer dizer assim, na verdade é uma equação de Poisson para componente x, uma equação de Poisson para componente y, componente z. Então se eu dou esse cara, seria uma fonte. Né? Três equações, né? Tipo de eletrostática. Né? Só que aqui é o componente x, y, z. Então, desse campo vetorial. Isso tem nada a ver com, quer dizer, cada componente dessa é função do vetor x. Né? Então, cada componente dessa está definido em todo o espaço, como se fosse uma equação de Poisson normal. Né? Só que uma para o x, uma para o y e uma para o z. Mas, de novo, isso aqui é de localizado, de curto alcance. Então, você sabe, a componente x tem aquela estrutura. Né? A integral da componente x esse cara dividido por x menos x'. Integral. A componente y é a mesma coisa, a componente z é a mesma coisa. Então, o vetor é esse vetor, integral desse vetor, né, dividido por x menos x'. Integrado no volume, né? E 4π lá que tem. Então, tá certinho. E o teorema de unicidade lá, de equação de Poisson, tudo bem, lá vai lá, garante que esse cara é único. Então, o A está completamente definido em termos do rotacional. Beleza? A única coisa que está faltando aqui é porque disso daqui, beleza, não tem muito problema. Mas a questão é que isso é a solução disso, mas isso só faz sentido porque eu somei esse cara daqui. Então o resultado tem que ser consistente. Né? O que eu quero dizer? Se eu tomar o divergente daqui, tem que dar zero. Né? Aí tá a questão, você tem que ver se esse resultado é compatível. Se isso aqui não dá zero, então você não fez. Aí você está mentindo, roubando mesmo. Né? Então vamos tirar o divergente de A. Lembra que esse divergente é do vetor campo vetorial A. Aqui é x. E aqui você tem linha. Né? Você pega no. Vou botar aqui. Cara, é linha, por que eu botei linha aqui? Porque o x' é variável de integração. Né? Cara, seria só a fonte, né? Integrando esse x e esse x aqui. Então, quando você tira o divergente, você vai tirar. As derivadas vão atuar aqui. Então, é por isso que daqui eu tiro o divergente e já meti aqui dentro. Né? Então, aqui ficou o divergente desse cara,
esse aqui é um produto escalar, né? Isso aqui é um escalar, isso aqui é um produto escalar. Aqui, né? Então, aqui vai dar um vetor, esse cara é um vetor, é um produto escalar dos dois. O resultado aqui não é vetor. Esse resultado você conhece, né? Mas até mais o que interessante aqui é porque como esse cara é módulo, ao invés de derivar em x, você pode derivar, fazer o gradiente x, né? Fazer o x'. Por isso eu botei linha aqui. Só que aqui você tem que trocar o sinal, né? E quando você derivar aqui vai cair, depois você vai derivar o x. Se você derivar o x', esse cara vai cair o mesmo fator, mas quando você derivar aqui dentro, aqui tem um sinal de menos. Então vai vir um menos e é derivado do cara. Então é a mesma coisa, só com o sinal trocado. Então agora vamos tirar o... Ao invés, aqui está certo, porque aqui é x, mas uma vez que eu derivei o x, aqui eu troquei por linha. Eu troquei esse aqui. Agora vamos fazer por partes. É isso, né? Eu nem preciso escrever o que é isso. Mas então aqui tem o sinal de menos, aqui ficou o sinal de menos. Eu vou escrever esse cara como a derivada de tudo, menos a derivada desse. Então vai ficar outra integral. Então quer dizer, tem a derivada aqui de tudo, deu esse termo daqui. Acho que deu para entender. Tem um segundo, aqui tem o menos, aqui tem o menos. Tem outro termo que é menos, então ficaria mais. Esse 1 sobre x menos x', a parte. E esse divergente linha atuando nesse rotacional aqui linha. Só que o divergente do rotacional é zero, por isso que eu nem escrevi o segundo termo, então o segundo termo morreu. Agora aqui você vai usar o termo de Gauss. Então esse cara fica na borda. Lembrando que esse é as nossas condições de contorno, esse aqui é 1 sobre r mais delta, então a derivada é 1 sobre r ao quadrado mais delta. Aqui tem um r ao quadrado, então cortou aqui, ficou 1 sobre r a delta. Esse daqui, quando r vai para o infinito, fica 1 sobre r. Então aqui é 1 sobre r, 1 mais delta. Então quando você jogar r para o infinito, esse cara na borda é zero. Ah, eu até escrevi, acho que nem tinha escrito. Então esse cara aqui é um quadrado, e aqui 1 sobre r, por isso que aqui é o cubo mais delta. Quer dizer, aqui tem o r ao quadrado, então o quadrado corta, é 1 sobre r', 1 mais delta, certinho. Beleza. Ficou claro? Né? Então a questão é assim, se isso aqui for verdade, né, o φ é dado por isso, o A é dado por isso, com isso daqui já está implícito aqui. Né? Então, uma vez que você vê a resposta, você vê que tudo funciona. Né? E aquele nosso pré-teorema, a gente mostrou que se eu conheço esse cara em todos os pontos, esse cara em todos os pontos, o F é único. Né? Então, isso aqui determina φ de forma única, esse cara determina A de forma única, né? E como aqui o F está determinado em termos do divergente e do rotacional, eu acabei de escrever o F. Né? Então, o F está... Então, esse cara aqui é o nosso pré-teorema, define de forma única o campo vetorial, e está descrito completamente em termos do gradiente e do divergente do rotacional. Então, F está determinado. Beleza? Esse aqui é o teoreminha de Helmholtz. E consequências interessantes para a gente acabar o vídeo, até ficando grande, coisa mais ou menos simples. Né? Então, para se F é um gradiente e um rotacional de A, repare que se o rotacional do F for zero, né, lembre que o A é determinado por rotacional de F, então ele não tem um A, então ele só tem um gradiente. Né? Ou seja, isso aqui é o campo conservativo. Isso aqui não tem muito mistério, nem precisava de teorema para concluir isso. Né? Então, se ele é rotacional zero em todos os pontos, ele é um gradiente. E esse campo vetorial é dado por isso. Mas você fala, mas e os nossos problemas lá, aquela soma L, RAL? Sim, mas ali são outras condições de contorno. Lembra que a gente está falando do teorema para condições de contorno, onde esse cara morre no infinito. Né? Onde ele morre no infinito, se você tem um problema com a simetria azimutal, aquela expansão de polinômio de Legendre, 1 sobre RL mais 1, no final que é a expansão dessa equação. Né? É uma expansão de multipolo. Né? A ideia. Mas beleza, então vamos supor, esse aqui seria tipo eletrostático, né? Esse cara daqui é zero, o E. Agora, digamos, magnetostática, esse cara seria o B, o divergente do B zero em todo ponto. Né? Então, se o CF é descrito em gradiente e um rotacional, né? Se o divergente é zero, esse cara é zero, então não tem o φ, não tem o potencial. Então, ele é todo descrito em termos do rotacional, né? Seria do potencial vetor, que a gente vai chamar. Isso a gente vai ver na próxima. Então, esse cara é descrito em termos de rotacional, esse de A, esse A é descrito em termos de rotacional do F. Então, você conhece o rotacional do F, você sabe que isso aqui é zero, você conhece o rotacional do F em todos os pontos, no caso seria magnetostática, saber o J,
Você faz essa integral, acha o A, volta aqui, tira o rotacional e calcula o F. Beleza? E esse A automático, uma vez que você escreveu assim, aqui, desculpa, aqui faltou, né? Aqui é linha e linha. Aqui tem um erro, né? Esse X aqui não é esse X. Né? Aqui é linha, aqui é integral. Você sabe o que é. E aqui automaticamente isso já garante que esse vezes já é zero. Então é isso, galerinha. Tranquilo? Então, primeiro videozinho, voltando aí às atividades, depois de uma parada estratégica aí para um descanso. Aham, sei. E vamos agora para terminar o curso. Falou, galera. Até a próxima aí. Valeu e fui. Lista. Que um dia eu escrevi chegar em suas mãos. Não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar. E tudo muda, menos o que eu sinto por você.